pudesse indicar um início de leitura a partir da teoria feminista, eu começaria com a leitura sobre o feminismo negro. Porque nas discussões atuais, às vezes parece que as teorias do feminismo negro surgem em contraponto a essa teoria branca, mas, na verdade, elas nascem juntas e o movimento negro, né, do feminismo negro, ele chega, inclusive, a ser vanguardista na maior parte das discussões que o feminismo branco só vai abarcar hoje. Hoje é muito mais pacífico a gente falar que para falar das pautas de mulheres, a gente precisa falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre sexismo, sobre xenofobia, mas essa foi uma conquista das militantes do movimento negro, para inserirem essas discussões. Né? Esse livro aqui é um livro da Bell Hooks, né, que é norte-americana. Ela escreveu esse livro aqui, gente, teórico, com 19 anos. Ela já fazia parte dos estudos de grupos feministas, a partir da experiência universitária, mas ela não se reconhecia. E aí ela passa a formular uma própria teoria feminista a partir da experiência de mulheres negras. Esse livro aqui é excelente, é aquele livro que você lê assim, de uma sentada. Ela traz uma linguagem mesmo muito próxima. Academicamente, para os alunos, né, do curso de Serviço Social, eu indicaria Serviço Social de Ciências Sociais, porque lá é Serviço Social. Eu queria trazer aqui o livro da Raquel Soiete, Feminismos e Antifeminismos, que vai tratar sobre a história do feminismo no Brasil, mas também essas disputas teóricas. Esse daqui eu considerei um pouco mais difícil, a leitura assim, um pouco mais acadêmica, e ele já traz um debate mais profundo sobre essas questões teóricas. Por que eu decidi, dessa vez, começar sobre, já que é para falar sobre a prática, estou falando da teoria, porque não existe feminista sem feminismo, sem teoria feminista. E apesar de parecer redundante, não é, porque o movimento feminista ele ganhou uma grande divulgação, né, a partir do fenômeno das redes sociais. E hoje em dia, muitas pessoas, muitas mulheres se identificam, né, com o movimento feminista, ainda que não conheçam suas bases e, por isso mesmo, ainda cometam alguns equívocos. E para ser feminista, a gente precisa ter uma base teórica forte? Não necessariamente. Mas é importante, se a gente está num local de privilégio, de acesso a conhecimento, eu considero importante que a gente entre em contato com essa discussão. Até porque nesse momento político que nós estamos, né, de avanço do conservadorismo, nossas ações devem ser cada vez mais pautadas numa construção teórica, argumentativa e fundamentada para que a gente saiba o propósito político daquela ação, certo? Então, trouxe aqui algumas indicações de leitura, obviamente são só sugestões. Espero que vocês possam, né, quem quiser se engajar mais com o tema, conhecer melhor essas autores, possam tirar mais dúvidas do que um só encontro aqui seria impossível. Então, como é que a gente, a partir dessa teoria, constrói ações na prática? O que é o coletivo feminista Mulheres em Pauta, aqui em Parnaíba? Qual é a proposta? Qual é a proposta desse encontro? O que é um café feminista? Bom, eu entrei em contato com a teoria feminista aqui na UESP, na época da minha graduação, sou filha aqui da casa, curso de História. Defendi minha monografia aqui nessa sala. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição. A partir de uma professora que estava passando aqui pelo estado, a professora Marta Rovai, trouxe essa discussão para cá para o curso de forma bem vanguardista. Não sei como é que está hoje o currículo do curso de História, mas naquela época a gente não entrava em contato com essa discussão. Não sei se o currículo de Ciências Sociais já se modernizou também, ainda não, né? Se já tem isso na grade. Mas a professora Marta trouxe essa discussão sobre gênero e sobre feminismo. E aí casou com a minha proposta de pesquisa para o TCC, que foi sobre violência de gênero.
E terminada a pesquisa, eu senti a necessidade de extravasar essa discussão para além da academia, né? De levar essa discussão para a comunidade, já que era uma discussão que afetava cotidianamente, de forma física e de forma fatal, né, o cotidiano das mulheres aqui em Parnaíba. E para isso a gente criou, aí eu falo a gente, porque o coletivo, ele, apesar de eu ter fundado ele nasce da iniciativa de muitas mulheres, né? Eu escrevi uma proposta de um projeto para criar um evento. O evento se chamava Primeiro Encontro Mulheres em Pauta, que era para tratar sobre pauta das mulheres, especificamente sobre essas novas discussões que estavam surgindo, que eram os debates de gênero, surgindo para cá, para a gente aqui na UESP, aqui em Parnaíba, né, no Piauí, e sobre a questão da violência, mas sair desse ambiente acadêmico, né, porque a gente, como diz o Marx, sobre aquele livro dele, a ideologia alemã, que ele abandona durante a vida toda e só vai ser publicado após a morte dele, ele diz que deixou os escritos para a crítica roedora dos ratos. E é muito do que a gente faz, às vezes, com o nosso trabalho de monografia, né, de conclusão de curso. A gente deixa ele para a crítica roedora dos ratos, fazendo com que aquele esforço intelectual que a gente fez, o esforço de pesquisa, né, não chegue até a comunidade que a gente pesquisou. Então, pensando nisso, esse encontro Mulheres em Pauta era para discutir não só a minha pesquisa, mas pesquisas de outros estudantes parnaibanos que estavam já pesquisando sobre mulheres, que já pesquisaram sobre mulheres em Parnaíba, que já pesquisavam a questão de gênero, e apresentar para essa própria comunidade. A partir disso, eu, Milene, Luciana e outras pessoas, outras estudantes que também saíram daqui da UESP, percebemos que organicamente tinha se estruturado um grupo que pesquisa mulheres. Aí, a partir desse evento, começa a surgir uma demanda de discussões em outros locais. Então, a gente passa a ser chamado, e esse grupo passa a se articular em torno agora dessas demandas que surgem, que a gente chama de demanda espontânea. No ano seguinte, a gente faz o segundo encontro Mulheres em Pauta, na UFDPAR, na época UFP, mas a gente também continua levando essa pegada de discutir isso com as comunidades. Então, a gente foi para os CRAs dos bairros. Foi um evento que durou 5 dias. Então, a gente foi para o Mendonça Clark, no bairro São José, a gente foi para o João 23, a gente foi para o Santa Luzia, a gente foi para o bairro Piauí, dentro das comunidades, discutir sobre racismo, sobre homofobia e sobre questões de gênero na perspectiva da violência contra as mulheres. Mas não essa violência institucionalizada. Se você for agredida, procura a delegacia da mulher. Mas essa violência simbólica também, cotidiana, de por que a gente não está conseguindo dividir as tarefas de casa. Por que é uma sobrecarga sobre a mulher? Né? Como é que a gente pode discutir isso dentro do nosso núcleo familiar? Então, a gente continua levando essa pegada também de discussão para a comunidade. Né? Depois disso, a gente passa a se aproximar de comunidades tradicionais que nos procuram também para levar esse debate para o campo. As marisqueiras, mulheres da agricultura familiar, mulheres pescadoras. E há, de imediato, uma identificação muito forte do coletivo com essas comunidades tradicionais. Por quê? Porque aqui dentro da cidade, para a gente fazer esses eventos nos bairros, a gente contava com o apoio da gestão municipal através da articulação dos CRAs. Mas esse elo fica muito fragilizado quando há uma troca de governo e aí entra uma gestão mais conservadora, que entende que discussões feministas são um risco. Um risco que as pautas que eles defendem, né? Há uma antipropaganda do feminismo muito forte, há um interesse muito forte de que as mulheres continuem nesses espaços políticos que sempre foi reservado a elas, que é o espaço privado. Então, assim que uma outra gestão assume, de cunho mais conservador, a gente, por exemplo, não consegue mais acesso a essas discussões nos bairros. Em contrapartida, a gente encontra no campo mulheres organizadas politicamente, porque as mulheres do campo elas são articuladas por conta da grande demanda que elas têm de organização para conseguir alimentação, para conseguir benefícios sociais,
por conta da própria cultura do campo, que há uma aproximação maior dentro da comunidade. Então, a gente encontra, a partir dessas lideranças e dessa articulação que é delas e não é nossa, uma rede de mulheres que passa então, a trabalhar juntas. Então, o coletivo, ele não faz, por exemplo, quando a gente diz que a gente faz formação, mas é uma dupla formação. Ao tempo que a gente promove formação política nessas comunidades tradicionais, elas também nos formam as integrantes do coletivo a partir da troca de experiência de articulação política, né? Então, o coletivo passa a atuar mais nessas comunidades tradicionais e levantar questões primárias de direitos, né? O que é discutível é a questão do acesso à terra, acesso à água, questões do meio ambiente, como, por exemplo, na época que houve derramamento de óleo, que afetou o modo de vida dessas comunidades tradicionais, e passa a se articular em torno dessa demanda, mais para fazer formação e não para tutelar essas comunidades. Qual é a diferença? Eu falei para vocês que o feminismo ele nasce de uma articulação elitista. Durante muito tempo, algumas organizações feministas se embutiam dessa veste de experiência branca, salvadora, para ir até as comunidades, ignoram a experiência dessas comunidades e impõem para elas um novo modo de vida. Dizer, olha, vocês precisam se organizar e mudar a vida de vocês a partir dessa perspectiva, né? Como estandarte da salvação dessas mulheres. Quando, na verdade, a proposta, de fato, feminista que vai fortalecer essa integração vai ser uma parceria onde as mulheres que tiveram a oportunidade de ter uma formação acadêmica, política, né, que tem uma articulação melhor, possa compartilhar esse conhecimento com outras mulheres. Principalmente essas mulheres de comunidades tradicionais que são muito mais apaixonadas dessas vivências acadêmicas do que a gente, né? Então, a partir disso, a gente começa a direcionar essas ações dessa forma. As formações políticas nessas comunidades são para que essas comunidades se tornem autônomas e consigam provocar o Estado. O movimento social nasce em contrapartida ao Estado. Então, o movimento social, a gente precisa ter isso bem claro, não é Estado, não é caridade, não é organização filantrópica. Ainda que os movimentos sociais possam fazer ações de filantropia e de caridade, mas essa não é a proposta. Por exemplo, se vocês criarem um coletivo feminista aqui na UESP, se a intenção de vocês for ajudar pontualmente a situação de vulnerabilidade social de algumas estudantes, né, esse tipo de articulação, ele deixa, inclusive, de ser considerado uma articulação política feminista para ser considerado um movimento de mulheres. Na verdade, é essa a diferença. Qual a diferença de movimento de mulheres para movimento feminista? Um movimento de mulheres é um grupo de mulheres que se organiza para resolver uma demanda pontual. E é isso que ações filantrópicas e de caridade faz. Elas não questionam as estruturas, elas não provocam o Estado, elas resolvem pontualmente aqueles problemas individuais. Os movimentos sociais, eles surgem e a função primordial deles é organizar as comunidades para questionar o Estado sobre violações de direitos. Então, quando a gente diz que vai nas comunidades para fazer formação política, não é essencialmente para falar sobre a história do feminismo, né? Não é isso, não é essa formação política que mais necessária para essas mulheres, ainda que seja muito importante também. É uma formação política no sentido de que essas mulheres precisam acessar direitos que o Estado viola todos os dias, né? E aí a gente vai, por isso que a gente diz que a gente faz a defesa dos direitos humanos das mulheres. E o que são esses direitos humanos das mulheres? Direito à saúde, direito a emprego e renda, direito à habitação, direito à terra, direito ao meio ambiente, direito à segurança. E se isso está faltando, quem vai resolver? É o coletivo? É o movimento feminista? Não, porque o movimento social não é Estado. A gente vai fazer uma provocação ao Estado. Então, é muito comum, por exemplo, a gente receber demandas de mulheres que estão em situação de violência. Tem uma mulher aqui que foi estuprada,
o ex-marido agrediu, ela está sem casa, ela foi assediada no trabalho. O coletivo vai lá, leva faixas, faz protesto, vamos organizar uma caminhada, vamos nos vestir todas de lilás, né, que é feminismo, vamos ocupar as ruas dessa forma? Poderíamos, mas há uma ação política muito mais impactante, que é fazer os encaminhamentos institucionais para essa mulher. Olha, você precisa, no primeiro momento, procurar o serviço de atendimento às vítimas de violências sexuais, que é o SAMVIS, que está no EDA. Você pode, deve, gente, porque cada experiência ela tem as suas singularidades. Você pode fazer uma denúncia do seu agressor na delegacia da mulher, na delegacia comum. Você pode ligar para a central de ocorrências, que é o COPOM da Polícia Militar, caso haja um crime flagrante. Você pode procurar a Defensoria Pública para conseguir a assessoria jurídica gratuita. Por exemplo, no caso de separação litigiosa, ele está tomando minha casa, ele quer a guarda dos filhos, é procurar a Defensoria Pública. Por quê? Porque com isso a gente faz com que essas mulheres consigam acessar essas políticas públicas. E leva essa experiência para a comunidade. Quando uma outra mulher precisa, ela, por exemplo, ela não precisa mais procurar o coletivo, essa mulher de fora, né? Essa ativista de fora. Ela procura aquela mulher dentro da comunidade que já foi ensinada como requerer do Estado esse atendimento. Então, as ações práticas feministas nada mais é do que um compartilhamento de conhecimento, né, para fazer com que essas demandas políticas de mulheres, segurança, saúde, a gente já fez formação, por exemplo, sobre a importância da ocupação das mulheres nos conselhos, né, como é que a gente chama? Os conselhos de direitos, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão consultivo e deliberativo que pode mudar, por exemplo, o acesso dessa comunidade à saúde, o acesso ao conselho escolar, da merenda escolar, da educação, enfim, e como a participação popular delas, né, pode impactar nesse cotidiano. Então, o propósito do coletivo feminista Mulheres em Pauta é discutir, a partir de uma articulação engajada, feminista, o acesso de mulheres à política pública, também discutindo essa experiência dessas mulheres no cotidiano, a partir das violências simbólicas também, discutir essas estruturas para a gente tentar, né, uma transformação social. O coletivo, ele não é institucionalizado. O que quer dizer isso? Que ele não tem um CNPJ. E para nós que vivemos aqui a nossa contemporaneidade, isso soa muito estranho, mas até os anos 80, movimento social não era associado à ONG. Isso muda porque depois da redemocratização, muitos movimentos sociais passam a participar do Estado, passam a se articular com o Estado brasileiro, né, para promover essas ações, e para que o Estado forme essa parceria, ele passa a exigir desses movimentos sociais a institucionalização. Isso foi de forma tão generalizante no Brasil que hoje a gente estranha que um coletivo como Mulheres em Pauta, que existe há 10 anos, não tem um CNPJ. Mas o que é constituir um CNPJ? Ora, o movimento social é uma organização a partir da sociedade civil, da população, em contraposição ao Estado. Ele não é, por exemplo, um propagandista do Estado, ao contrário. O movimento social, ele nasce porque o Estado não corresponde às expectativas políticas das nossas demandas diárias. Então, a gente se articula para além do Estado. Aí o Estado pega e diz, vocês se articularam? Pois eu só reconheço vocês se vocês se articularem, mas a partir da minha lógica. Qual é a minha lógica? Eu preciso saber quem está, o que vocês fazem, eu quero que vocês declarem quem é que está à frente, como é que vocês decidem quem está à frente, eu quero que vocês registrem isso, né? Eu quero que isso seja palpável, eu não quero essa articulação
solta, né? Essa articulação orgânica, eu quero poder, de certa forma, também controlar isso. Então, se institucionalizar é se pôr ao termo do Estado. E aí, para a gente, não faz lógica. E aí, isso também não saiu só da nossa experiência, né? A Maria Gohan, que é uma socióloga, no livro dela, que trata sobre os movimentos sociais, ela vai defender essa não institucionalização como estratégia. O movimento social hoje mais conhecido do Brasil é o MST, um dos maiores e mais conhecidos. Não é institucionalizado. E se fosse, acredito, todas as suas lideranças já teriam sido presas e o movimento já teria sido extinto. Porque a trajetória histórica do MST é de uma percepção do Estado, né, que atende a interesses da elite latifundiária e não fazer a reforma agrária. Então, mas como é que o Estado pode destruir uma ideia? Ele não pode, ele não consegue, mas ele pode destruir um CNPJ, ele pode destruir uma organização institucionalizada a partir, né, da burocratização que o Estado cria. Por quê? Quando a gente se institucionaliza, a gente cria uma burocracia interna que vai nos alienar do nosso propósito inicial. Ora, o coletivo não surgiu, o movimento social não surgiu em contraponto ao Estado, porque a gente quer se organizar para cobrar do Estado, para ter acesso à política pública, para a gente exigir que a política pública avance, se expanda, se implemente. Aí, de repente, o nosso propósito principal, ele é suprimido e sufocado. Por quê? Porque agora a gente precisa ter uma tesoureira, não é mais uma articuladora da luta. É uma tesoureira que vai precisar ir ao banco, ir ao cartório, a gente precisa de uma presidente, a gente precisa de alguém que faça uma ata, a gente precisa regulamentar esse coletivo, esse movimento social, e aí a gente aliena a luta contra o Estado e a favor da nossa demanda e passa a nos envolver numa burocracia interna criada pelo Estado para desarticular a luta. Então, a gente defende a não burocratização, porque ao invés de eu estar pensando em como organizar internamente o coletivo, a gente só organiza as ações práticas feministas. Então, se vocês entrarem no coletivo, não vai existir lá uma pessoa com funções fixas. Eu me intitulo coordenadora, né, que agora, no momento, a coordenação, inclusive, está com a ACAI. Então, a gente faz o quê? Coordena essas ações de luta na prática, a partir dessas discussões nas comunidades tradicionais, nos espaços públicos de ensino, nas escolas públicas e nas universidades. Então, participar hoje do coletivo feminista Mulheres em Pauta é participar de ações práticas, de ações feministas na prática, mas pensadas a partir de uma teoria feminista. Né? Não estamos separadas da teoria. E eu defendo muito que, assim, a prática feminista é a partir do cotidiano. Para você se transformar numa ativista feminista, você não precisa necessariamente entrar no coletivo, apesar de que isso fortalece a luta, fortalece as suas convicções. Você só precisa de um posicionamento político a partir do local que você vive. Então, é possível a gente engajar muitas mulheres e profissionais, trabalhadoras e estudantes de áreas que, por exemplo, não discutem diretamente teorias feministas nem das humanidades, mas que elas, a partir da vivência delas, da área de atuação, elas passam a atuar numa perspectiva de ação feminista, questionando as violências simbólicas, questionando as estruturas de poder que inferiorizam mulheres, questionando a violência sexual, né, discutindo a ampliação e participação política de mulheres no setor onde elas estão. Né. Isso é na vida, mas para a sociedade, para além disso, a gente ainda consegue levar, a partir da nossa experiência de formação, conhecimento sobre como outras mulheres que não tiveram essa oportunidade possam também se articular. Então, nesse café feminista, né, eu gostaria de fazer o convite para vocês, já que a gente está aqui também num momento de renovação. E o coletivo ele está sempre num fluxo, porque a vida também é isso, né?
se eu entrar no coletivo, eu vou ficar depois com vergonha. Depois, se eu não gostar da experiência, eu vou ficar com vergonha de sair. Não. Porque, assim, tem gente lá no coletivo que participa só da divulgação. Tem gente que vai para as ações. Tem gente que articula, às vezes, só com os moradores. Tem gente que é a pessoa que, na verdade, está lá, inclusive, para aprender sobre essas articulações, sobre essas ações, até o momento que se sente à vontade. Ninguém é escalado, ninguém é induzido, forçado ou pressionado a participar das atividades. São todas convidadas. E a partir da sua rotina, porque eu sempre digo que a militância, quando ela não é orgânica, quando ela traz um peso para a sua vida, ela vai ser uma experiência que você vai ter que abandonar em algum momento. E no coletivo a gente traz essa experiência de poder aliar a militância organicamente com a vida. Em alguns momentos a gente tem mais atividades, que é o mês de março, porque a gente aproveita a comoção em torno do dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, e aí a gente consegue articular mais atividades. Mas no restante do ano, a gente vai ter algumas ações pontuais que, por exemplo, não requerem grande número de pessoas, grandes esforços, mas que é possível, né, você se comprometer no sentido de que, por exemplo, não vai atrapalhar o seu trabalho, os seus estudos, não vai gerar uma outra obrigação na vida, ao contrário, né? Eu digo mais assim, que o coletivo ele tende a dar significado à rotina e não criar uma nova rotina. E aí eu queria abrir aqui o debate para mediação. Espero não ter falado muito, porque esse não era assim o propósito, era mais deixar vocês à vontade para perguntar e para compartilhar essas experiências também. Quem aqui já teve contato, quem aqui se identifica com as demandas feministas? Ou quem aqui tem dificuldade, gostaria de falar? Dizer assim, olha, eu tenho dificuldade de me identificar, eu tenho um certo preconceito, ou um certo entendimento, pode ser equivocado ou não, mas eu tenho algumas restrições em relação ao feminismo. Alguém, gente? Enquanto vocês pensam aí, eu vou contar um pouquinho da minha história dentro do coletivo. Né? Conheço o coletivo há muito tempo, né? Mas nunca tive essa ação de chegar até lá, né? Foi através realmente do NIFES. Quando eu entrei no NIFES, eu queria estudar o feminismo. E aí eu procurei, né, um coletivo feminista e outras coisas também, para que eu agregasse mais a minha pesquisa. E aí um dos primeiros eventos foi realmente no mês de março do ano passado, em que vou até ler aqui, em que a lei da laqueadura foi aprovada. Foi uma aula que a Lunaira deu para uma comunidade tradicional das marisqueiras lá de Ilha Grande. E aí ela chegou falando de direitos humanos, né? E a gente imagina que direitos humanos é basicamente para as pessoas que estão fazendo... Isso, é exatamente isso. Pessoas que são consideradas bandidas, né? Aquela gira em torno sempre da bandidagem, do tráfico. E aí ela explicou de uma maneira tão fácil, né? De, assim, tipo, tão natural, que os direitos humanos era para todo mundo. E esse direito sobre o seu próprio corpo era um direito humano, né? E falou lá sobre a questão das idades, né? Que tinha sido modificado e que muitas mulheres ali, elas não tinham ouvido falar, ou a informação não chegou até elas da mesma forma que chega para uma pessoa que está todo tempo estudando leis, todo tempo articulando direitos e deveres. E aí isso me tocou muito porque realmente é uma coisa mais, é uma conversa que a gente tem, com as pessoas, né, as demandas das mulheres, que a gente nem imagina que existe, né, essa questão da lei da laqueadura, né, é uma demanda que há muito tempo vem sendo trabalhada dentro do coletivo, dos movimentos feministas, né? Esse direito sobre o próprio corpo, de você dizer assim, não, eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Que foi a partir de 95, a partir da Conferência Mundial, da Conferência de Pequim, na ONU, que os direitos sexuais e reprodutivos passam a ser reconhecidos como direitos humanos, né? E
mas havia uma clara violação de direitos humanos nesse sentido do direito reprodutivo das mulheres, quando dizia que a mulher não podia se esterilizar sem a anuência, né, do parceiro. A partir de 2022, né, a partir de 2023, aliás, a gente vai ter um avanço significativo aqui no Brasil. Mas se esse conhecimento não é repassado para a população, né, esse direito ele acaba não sendo efetivado. E é bem o que a Rebeca falou, a intenção não é academizar as comunidades, é o contrário, é tornar o conhecimento acadêmico um conhecimento comum. Então, para falar sobre direitos humanos e reprodutivos, não precisaria de uma aula teórica nem histórica sobre a organização da ONU, a organização disso, mas falar sobre a experiência delas com esses direitos, como é que afeta elas, né? E aí, a partir da vida cotidiana, eu acho que a universidade peca muito nisso ainda, em fazer essa reparação, dar essa contrapartida para essas comunidades, que a gente vai lá, estuda e fica aqui empoeirada, à mercê da crítica roedora dos ratos, como eu comentei mais cedo. E aí, outros encontros durante o mês de março do ano passado, né, foram em torno da propagação dessa informação dessa lei, né? E esse ano já mudou a perspectiva, realmente foi a formação política de mulheres, realmente mudou. Não que a formação política de mulheres não esteja inclusa essa falta da lei, né? Mas a questão desse ano, o interesse maior era conversar sobre o feminismo na prática, né? Como é que a gente pode agir. E aí teve eu passei por ano passado. Teve um passeio para o ponto da Praia Branca. Sim. Aí no ano passado teve um encontro com as marisqueiras da Praia Branca, que fica no município de Cajueiro, da praia. E aí foi um contato para que esse ano tivesse o café feminista com elas, né? Conversar, chegar a ter um diálogo, né, de mulher para mulher, sem aquela questão realmente academicista. Tipo assim, eu tenho o poder da voz porque eu tenho um mestrado. Não era isso, né? A intenção era chegar para conversar e saber o que elas... qual a demanda política delas. E fortalecer essas mulheres para que elas consigam ter direitos básicos, né? E lá o problema é a água. E aí a conversa desse ano foi sobre a questão do direito à água, né? Sobre na verdade, desde o ano passado, porque como eu falei, como a gente evita essa ação, né, transvestida de mulher salvadora, a gente vai para conhecer, aí a gente leva uma proposta, mas se a demanda da comunidade é outra, aí o que a gente faz? Não, por favor, se cala aí que eu estou dando aula. Né? Não é assim. É o contrário. A gente senta, ouve e passa a se articular a partir da demanda delas. A gente chegou lá para falar sobre o direito sexual e reprodutivo, que é uma demanda, né, da maior parte das mulheres, muito atual. Mas como falar de direito sexual e reprodutivo se existem pautas primárias que ainda não foram debatidas e que elas ainda estão lutando? Aí, então a gente pausa aquela discussão e aí passa a ouvir, que é uma experiência que eu acho que eu sempre digo que a maior formação política que o coletivo promove é entre as próprias integrantes, ao fazer com que elas entrem em contato com as comunidades tradicionais. Porque certamente somos nós que aprendemos mais dessa experiência do que elas próprias, né? Então, quando ele chegou lá, a demanda era primária, era o acesso à água, que também é um direito humano, né? E aí a gente se articulou para pensar como era que a gente podia fazer esse encaminhamento institucional. A gente reuniu as narrativas, fizemos um estudo sobre qual era a instituição responsável, era a gestão municipal, tentamos um contato, o contato não foi positivo, e aí a gente foi no Ministério Público, juntamente com a liderança da região, e fizemos a denúncia, né, de violação dos direitos humanos. Quando a população tem acesso à água, é também considerado violação dos direitos humanos. A gente fez essa intermediação, como era que essa liderança sozinha ia se articular para chegar até o Ministério Público.
né? Essa é a nossa pequena contribuição, apenas. Do mesmo jeito que lá em Canárias. A gente chegou lá, tinha situação de violência, como é recorrente, questão dos estupros coletivos na região, e uma situação dessa ocorreu logo após essa conversa sobre direito sexual e reprodutivo. E como eu falei, né, o movimento social não é Estado, mas a gente é muito visto como se fosse. Então, há toda uma educação também com as comunidades para tentar fazer com que elas entendam isso. Então, no dia seguinte, essa mulher vítima procura a gente, e é o que a gente faz? Os encaminhamentos institucionais. Olha, fulano, então você precisa ir até a instituição tal, vamos procurar aqui o endereço, a gente pode se articular aqui junto para ver com outra instituição como é que facilita isso. Porque não adianta a gente ajudar pontualmente as experiências se isso não abre caminho para resolver esse problema que não é individual, ele é social, ele é coletivo. A gente precisa que esse problema ele tenha um caminho institucional para que ele sirva também para a resolução de outros problemas que parecidos que irão ocorrer. A delegacia lá de Araiós não acolheu bem essa mulher. E aí, de novo, a gente é best friend forever do pessoal do Ministério Público, que é uma instituição que a gente usa muito pouco, né? Porque a gente sabe que o Estado é formado pelo Legislativo, Executivo e o Judiciário. Mas nós, que somos periféricos, no sentido da classe social e da raça também, a gente tende a ver o Estado só como Executivo e Legislativo e procura muito pouco o Judiciário. A gente é muito mais vítima do Judiciário do que acesso ao Judiciário enquanto parceiro. E a gente tem feito esse trabalho de formação, também diz para essas comunidades, dizer assim, olha, vocês têm também aqui uma outra vertente. A gente levou essa mulher vítima através do ICMFio, que é o órgão federal que administra lá a comunidade, que é uma área federal de reserva, até o Ministério Público. A promotora ouviu e aí abriu duas investigações. Uma para o delegado, que prevaricou, e outra para apurar a questão do estupro. Nisso, a gente leva não só a vítima, mas duas lideranças para o Ministério Público. Por quê? Para que essa liderança compartilhe essa informação. A partir disso, outras experiências de violência não precisam mais ser mediadas pelo coletivo. Porque a comunidade, como a gente falou, a gente não quer tutelar a comunidade, a gente quer, ao contrário, que essas comunidades se tornem autônomas. E aí, a partir disso, essa comunidade passa a gerir, por exemplo, sozinha essas questões que antes eram de difícil resolução, né? Conseguem acessar esses espaços. Então, cada comunidade vai apresentar, apesar de que a gente, anualmente, como a Rebeca falou, a gente escolhe uma demanda para discutir, mas, às vezes, essas demandas elas vão se transformando. E os cafés feministas, eles funcionam dessa forma. Por que café? Porque a gente diz assim, que sem afeto não há luta. E eu não consigo conceber uma forma de afeto mais concreta do que comer. Né? E outra coisa, a gente vai para as comunidades e há uma resistência. Né? Nós somos pessoas, somos indivíduos de fora, chegando lá para conversar com eles sobre problemas delas, é necessária uma aproximação. Então, o café feminista, ele desfaz essa artificialidade do encontro, né? A hierarquização é o momento que a gente conta piada, que a gente conhece elas, que a gente fala de boca cheia, que a gente ri, que a gente fofoca. E aí, nesse momento que a gente se articula, né? Não há como a gente lutar sem que a gente não se veja como um grupo. E não tem como ser um grupo se eu chego lá detentora do conhecimento e elas são meros receptáculos. Aí, na verdade, eu causo uma relação de dependência. Aí eu sempre digo, de inferioridade. Então, a gente sempre faz algumas trocas, como, por exemplo, pedir para elas falarem como é que é o cotidiano delas, se elas produzem doce, para levar o doce, para levar artesanato, né? Porque elas também são produtoras de conhecimento. A gente evita também dessas carteiradas de, olha, eu sou mestra, doutoranda, pesquisadora, porque eu estou indo lá como uma mulher feminista, ativista, que está interessada numa construção social de uma sociedade mais igualitária. Inclusive, na época da eleição, porque não sabe, me candidatei juntamente com a Jéssica Rodrigues, na eleição passada, a gente
fez uma proposta de uma candidatura transfeminista. E uma das discussões, e a gente fez um plano de trabalho lindíssimo, como se de fato realmente fôssemos assumir o cargo. Mas assim, a proposta era essa mesmo, levar uma discussão alternativa não utópica, não sonhadora e não só de visibilidade, mas assim, olha, na prática nós temos condições de construir um mandato. É possível que a gente tenha um mandato comprometido com as políticas sociais, voltado para a igualdade de gênero, né, e para as políticas sociais voltadas para as mulheres vulnerabilizadas. E a pergunta que a gente mais ouvia era, eu acho que isso inquieta alguns outros que estão aqui também, os homens, que é: mas vocês só ajudam as mulheres? Vocês só falam das mulheres e os homens? Onde é que ficam os homens nessa situação? Bom, a construção de uma sociedade igualitária, ela deve ser interesse de todos. Então, o interesse pelos direitos das mulheres também deve ser o interesse dos homens que querem viver numa sociedade mais justa. Se a gente pensa numa sociedade mais justa e igualitária, e as mulheres, nesse momento, ainda são minorias sociais, a pauta das mulheres também é uma pauta dos homens, sem necessariamente que a gente traga pautas políticas de homens para dentro da discussão feminista. A nossa contribuição para os homens é construir uma sociedade igualitária, sem necessariamente que a gente... Obviamente que nós, enquanto ativistas, nosso foco é as demandas de mulheres, mas isso não quer dizer que nós não sejamos empáticas com as outras lutas sociais, né, que nos atravessam, da moradia, da questão de emprego e renda, que afetam também os homens, né? E a Márcia Tiburi, a Chimamanda, a Bell Hooks, elas também vão falar sobre isso, né, sobre essa questão dos homens, que é muito questionada. E aí, no projeto de governo da gente, era muito, muito disso, né? Era basicamente políticas voltadas para a melhoria de vida das mulheres do Piauí. Mas vai ser só para as mulheres? Vai ter nada para os homens? Eu falei, claro, vai ter a coisa mais valiosa da nossa proposta, é a construção da sociedade igualitária, é reconhecer essas vulnerabilidades, né? Isso é mais do que um presente, inclusive deveria ser bandeira de luta deles também. Nós, inclusive, estamos fazendo, entre aspas, um favor, por assim dizer, né? Porque os homens não vivem separados das mulheres. Se a gente cria uma sociedade mais justa para as mulheres, a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, todo mundo à sua volta vai ter uma vida melhor. Inclusive aquelas pessoas por quem você tem afeto. A pessoa pode ter ojeriza as pautas feministas, mas é o feminismo que vai melhorar a vida daquelas mulheres por quem tem afeto. Principalmente porque as mulheres, elas são, culturalmente falando, responsáveis por cuidar das crianças. Crianças de sexo masculino e crianças de sexo feminino. Se a pobreza no mundo é feminina, as vítimas indiretas dessa pobreza são as crianças. Se as mulheres têm melhores condições de vida, qualidade de vida, isso vai reverberar na vida das crianças. Serão futuras mulheres futuras seres humanos ágeis. E, além disso, a violência, porque o patriarcado é pautado numa forma de dominação e violência. A violência, ela vitimiza os homens. Os homens também são vítimas do patriarcado e das violências, né, de forma geral. Então, uma sociedade mais igualitária, mais justa, pautada em afetos positivos, saudáveis, homens e mulheres vão ter qualidade de vida, uma vida que a gente deseja mais plena. Com certeza. Alguém? Primeiro as mulheres foi quem pautaram essa luta, né, para ter a diferença, né, a igualdade, ser quem você é, né? Então, assim, eu costumo pensar que a base de toda a construção que a gente tem hoje nasce a partir da luta das mulheres, né? Inclusive, Lucimando, quando a gente conquista, que é uma pauta do movimento feminista, no ano anterior, a 95, né, que foi anos 94, teve a conferência de Sedan, que era uma conferência para discutir
controle populacional globalmente, né? Era aquela discussão de que a população ia crescer em progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética. Isso, era exatamente, era a discussão malthusiana. E aí, o movimento feminista, dentro dessa conferência, quis pautar, por exemplo, a questão da autodeterminação das mulheres, porque nesse momento era o Estado que estava discutindo a questão da reprodução, né? Ou seja, como o Estado ia intervir. O movimento feminista dizia assim, vocês estão esquecendo de conversar com alguém, não? Tipo assim, eu que vou gestar? E aí essa discussão não passa. No ano seguinte, na conferência de Pequim, na China, em 95, é que elas conseguem avançar essa pauta e fazer com que seja reconhecido direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. A partir do reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, abre-se uma brecha jurídica internacional sobre os direitos da população LGBTQIAPN+, né? Ou seja, se há direitos reprodutivos e sexuais, falando sobre a autodeterminação, não só reprodutiva, mas também do corpo, né? Então, não é só para as mulheres héteras. Aí sim a gente tem um grande avanço e o movimento LGBT vai também se beneficiar disso. Uma outra questão que é muito discutida dentro do movimento feminista é o seguinte: a gente precisa entender que toda pauta de mulheres é uma pauta nossa, ainda que essa luta não nos atravesse. Porque uma opressão contra uma pauta de uma mulher é uma opressão contra todas as mulheres, porque é uma opressão uma tentativa de dominação, que não fica isolada sobre aquele setor. Eu sou uma mulher sapatão, eu gosto de me definir assim, eu gosto de usar essa palavra, porque foi uma palavra que foi criada a partir de um estereótipo, né? De um estereótipo, como é que a gente fala? Pejorativo, né? E a gente esvaziar essa noção pejorativa dessa experiência de mulher que se relaciona com outras mulheres faz com que essa opressão perca o sentido e perca a força na mão dessas pessoas que o utilizam. Mas há uma dificuldade dentro do movimento feminista de pautar a questão de mulheres lésbicas e bissexuais. Por quê? Porque, como eu falei no início, o feminismo ainda nasce muito dessa versão dessa mulher hétero, branca, classe média alta, e porque nós, mulheres, ainda não nos vemos como um grupo. Por que é uma demanda da mulher heterossexual a pauta das mulheres lésbicas? Porque se a gente vive numa sociedade em que se controla a sexualidade da mulher, não vai demorar muito até ela controlar a sua também. Ou seja, não se está controlando, não é apenas a experiência individual, mas é uma experiência coletiva de autonomia do corpo e de escolha de vida, né? De modo de vida. Então, a pauta das mulheres lésbicas, ela é uma pauta feminista. Eu até defendo que a gente, inclusive, deveria estar separada do movimento LGBT, já dividiu a mesa com o Silvano, que eu tratei sobre isso, porque, politicamente, nós somos mulheres. Aí, o movimento feminista, tradicionalmente, diz assim, não, vocês precisam se articular com o movimento LGBT. Mas o movimento LGBT é liderado pelo ativismo gay. E as nossas demandas políticas estão juntas com as demandas políticas feministas. Ou seja, eu quero igualdade salarial, eu quero viver uma vida, eu quero ter direito a emprego e renda enquanto mulher, eu quero ter uma vida segura. Quem está lutando por isso para as mulheres? É o movimento LGBT, é o movimento feminista. É o movimento feminista. O movimento LGBT nem conversa, inclusive é uma sigla esquizofrênica, porque ela nem conversa entre si. Primeiro que junta sexualidade e identidade de gênero. Né? E aí, nós, que eu falo a partir da minha experiência, mulheres lésbicas, estamos numa dupla invisibilidade do movimento feminista e do movimento LGBT. E a minha argumentação é de que, na verdade, é mais viável e a ordem mais orgânica é que as mulheres do movimento feminista heterossexuais abracem a causa das mulheres lésbicas e bissexuais, porque é uma pauta de mulheres. Não dá para a gente setorizar a luta nesse sentido.
porque a experiência das mulheres é múltipla, e aí a gente não vai fazer, como no início do movimento, e generalizar, criar uma classe essencializada dessa categoria do que é mulher, que é completamente plural e multifacetada. Outro desdobramento que a gente tem é a questão da reprodução do machismo. É muito comum a gente ouvir que existem mulheres machistas, né? Olha, tem mulher que, apesar de ser mulher, ela é machista. Mas, filosoficamente, é impossível a mulher ser machista. Por quê? Porque ela reproduz uma opressão e uma força e um poder que não beneficia ela. E aí eu sempre gosto de dar exemplo do capitalismo e do gerente. Quando a gente tem um gerente, um capataz, que persegue a classe trabalhadora, os funcionários, com muito rigor, o fato dele perseguir e oprimir esses trabalhadores faz dele o dono do capital. Ele só é um empregado, ele só reproduz esse poder. Do mesmo jeito, a mulher, quando ela reproduz machismo. E eu costumo até dizer que eu não condeno muito, porque eu considero uma estratégia, ainda que muito impensada. É muito comum que essas mulheres achem que quando elas reproduzem o discurso de opressão, que elas se sintam protegidas pelos opressores, já que elas concordam com eles. Quando, na verdade, elas fortalecem a opressão que atinge a todas, que em algum momento vai esmagar ela própria. Ora, se eu sou mulher e eu colaboro com um discurso de que a mulher tem um local restrito, se eu colaboro com um discurso que a violência de cunho, entre aspas, sexual, ela pode se dar por causa da vítima e não do agressor, se eu colaboro com esse discurso para fortalecer essa opressão, eu não me livro dela. Ao contrário, isso me fragiliza até na frente desse agressor. Mas a gente também precisa entender qual é o contexto social que essa mulher está. Porque por mais que ela tente se beneficiar, ela jamais vai se beneficiar. Né? Mas não deixa de ser uma estratégia de reprodução. Academicamente, o Bourdieu, naquele livro dele, A Dominação Masculina, ele vai chamar isso de paradoxo da doxa, que é quando o oprimido ele começa a fazer parte da engrenagem do opressor. Ou seja, ele não está lá só na esfera passiva que sofre a opressão, mas ele é parte importante e fundamental. E muitas mulheres têm sido parte fundamental dessa opressão contra outras mulheres. Como, por exemplo, mulheres que, quando chegam a postos de poder, elas passam a reproduzir comportamentos de opressão masculina contra as outras colegas. Né? Ao invés de assumir uma postura libertadora, né? É muito comum, por exemplo, mulheres chefes dizer que, por exemplo, menstruação não é motivo para faltar ao trabalho ou de adoecimento. Para quê? Para que ela colabore com o discurso de o seguinte: olha, eu sou uma gestora tão boa que eu não mudei a forma de trabalho. Quando, na verdade, a gente precisa mudar tudo. O tempo das mudanças sociais não é o tempo da gente, é um tempo histórico. Não é um tempo que eu vou alcançar, mas é um tempo que a minha filha pode alcançar. E é um tempo que eu só vivo porque antes de mim, muitas mulheres construíram. Então, é um dever social nosso enquanto mulher continuar essa frente de luta para criar um tempo histórico que talvez não seja nosso, mas que beneficie outras que virão a partir da gente. E quem sabe, se a gente se articular, a gente não consegue também mudar esse tempo histórico, né? O Hobsbawm, naquele livro A Era dos Extremos, ele defende que a maior revolução, a Era dos Extremos não, é a Era das Revoluções. Ele vai dizer que no último século, no século XX, a maior revolução da humanidade foi uma revolução silenciosa, foi a revolução feminina. Porque a gente começa o século sem direito a voto, sem direito civil, a gente não tinha direito nem à herança, a gente era considerado, como diria a Bucha Misheta, que é uma escritora nigeriana também,
ela tem um livro chamado A Cidadã de Segunda Classe, é um romance muito bom também. E eu gosto muito dessa definição dela, porque as mulheres elas começam o século como cidadãs de segunda classe, ou nem consideradas cidadãs, subcidadãs, uma experiência de subcidadania. E termina o século XX já com grandes avanços. A gente avançou em um século que a gente não avançou em experiência cristã e ocidental, né? 19 séculos. Então, esse tempo histórico ele já está modificado. Né? Então, a gente continua nessa revolução com esses antagonismos de conservadorismos e avanços, né? E a gente percebe que sempre que o poder recrudesce, sempre que há um recrudescimento, um endurecimento do poder,
contatos há uma progressão de pautas, né? Ou seja, se a gente está tentando aqui, junto com elas, a partir delas, articular a luta pela água. Posso falar sobre direitos sexuais e reprodutivos? Tem interesse? Aquilo que angustia vocês, aquilo que o feminismo traz, que pode... De confuso. E também o que pode trazer esperança nessas pautas todas. O que as falas hoje que tocam na realidade cotidiana de vocês, tanto homens como mulheres, ou então LGBT, QIA+. Todo mundo tímido. Eu queria pontuar uma coisa que se fala muito em sociedade igualitária e justa. Uma coisa que é fato é que todos nós temos desiguais. Né? A igualdade que a gente pode até dizer que é relativa em relação à nossa existência é que somos todos seres humanos, fazemos parte de uma mesma espécie animal. Então, mas nascemos desiguais porque nascemos diferentes. A gente vive numa sociedade plural, diversificada. A luta pela igualdade é mais no sentido relativo da coisa e não absoluto, né? É a partir do sentido de que a gente possa viver dignamente como seres humanos completos. Tem um trecho do livro da Sueli Carneiro, que é um compilado de artigos, de textos dela, que ela vai falar a respeito do Milton Santos, e ela usa a expressão interesse humano, né? E eu acho isso de uma força poética e também real tão grande, que assim, a luta pela igualdade é que possamos ser inteiramente humanos em sociedade, apesar e com as nossas diferenças, com a nossa pluralidade. Por que o espaço político será o espaço da pluralidade em que os diferentes têm a liberdade de falar aquilo que pensam, né? E de ouvir os outros, seus pares? Né? Uma sociedade em que não há uma distinção de que um é melhor